estar aqui participando, olhando, ouvindo. E por isso eu sou realmente muito grato e gostaria mesmo de ter esse momento presencial com vocês, mas não foi possível. Quem sabe daqui a alguns dias a gente tenha esse privilégio de nos reunir, né? Vamos lá, tá gravando, vamos iniciar. Hoje nós vamos tratar do princípio multiplicativo, que é o irmão gêmeo do princípio aditivo, tá bom? Se vocês gostaram do princípio aditivo para poder resolver as nossas igualdades, o princípio multiplicativo vai continuar nos ajudando, tá bom? E vai nos dar suporte para a gente conseguir resolver quase todas vamos falar assim, as igualdades existentes, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui se eu... Estão vendo a minha telinha aí, pessoal? Uma telinha branquita para a gente riscar nela? Sim. Maravilha. Quando eu der uma paradinha que eu estou permitindo alguém chegar, tá bom? Então tá. Nossa aula de hoje, princípio multiplicativo, e a gente pode dizer o seguinte, se o princípio aditivo diz que eu posso somar o mesmo número dos dois lados da igualdade, e ela ainda vai continuar a igualdade, o princípio multiplicativo diz que eu posso multiplicar os dois lados de uma igualdade por o mesmo número, que ela ainda vai continuar sendo uma igualdade. Esse é um conceito bastante forte na matemática, mas também é bastante simples. Por quê? Vamos pegar aqui uma verdade. Se eu digo para vocês assim, 2 é igual a 2, vocês vão dizer que isso é uma verdade, certo? Sim ou não? Sim. É verdade? Beleza, é uma verdade. Então, se eu pego essa igualdade, que é uma verdade, e faço uma multiplicação por o mesmo número dos dois lados dessa verdade, dessa igualdade, eu vou botar aqui, vou multiplicar aqui, eu vou usar o pontinho para indicar a multiplicação, tá, pessoal? Esse pontinho. Se eu multiplico os dois lados por 3, multipliquei o lado esquerdo por 3, o lado direito por 3, e vamos ver quanto é que vai dar. 3 vezes 2 aqui é 6, o 2 vezes 3 aqui também é 6, isso não continua sendo uma igualdade? Os dois lados continuam sendo iguais. Então, continua sendo uma igualdade. É verdade também. Eu posso testar com 3, posso testar com o 10, com o 20, com qualquer número que vocês quiserem aqui, que vocês vão perceber que o resultado vai permanecer o mesmo. Tá bom? Então, se eu colocar aí um 10 para multiplicar do lado esquerdo e um 10 também para multiplicar do lado direito, eu vou ter 20 como resultado dos dois lados. E continua valendo ainda a igualdade, porque 20 é mesmo igual a 20. Tá? Então, olha como é simples esse conceito. Se eu pegar uma igualdade, multiplicar os dois lados dela por o mesmo valor, o resultado depois dessa multiplicação ainda continua sendo uma igualdade. E é por isso que eu posso aplicar ele. Tá bem? Então, por isso que eu disse a vocês, é um conceito simples e é um conceito forte, útil demais da conta para a gente poder resolver nossas situações. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de igualdades que a gente vai utilizar o princípio multiplicativo, sozinho e outras vezes combinado com o princípio aditivo. E eu quero que vocês vão me dizendo aí se estão compreendendo, se eu estou indo muito rápido, se eu preciso diminuir a velocidade ou falar mais devagar. Vão me dando esses retornos aí, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui a expressão assim, olha. 3 vezes K, a nossa incógnita agora vai ser a letra K. 3 vezes K igual a 18. Olha. Eu posso colocar esse pontinho aqui para representar a multiplicação, ficaria 3 vezes K, ou simplesmente eu poderia colocar o 3 aqui
e ele já representaria multiplicação. Então, a lição número 1 dessa noite é isso, ó. Quando vocês estiverem vendo um número ao lado esquerdo de uma incógnita, e não tiver nenhum sinal de mais ou menos entre eles, então esse número está multiplicando essa incógnita, tá bom? Lição número 1 entendida? Entendida. Maravilha. Ótimo. Então, eu quero que você faça esse cálculo mental aí, sem rabiscar em nada. Me diga, se eu tenho que... Eu não entendi esse aí, não. Não entendeu? Eu acho que dá 6. Certo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a Edjane, né? É a Edivânia, que eu tô no celular da minha irmã. Ah, eu estava estranhando esse nome aí, que eu não tinha visto esse nome por aqui ainda. Muito bem. Pessoal, olha só. Ela disse que a resposta é 3. Agora eu vou responder aí. 6, professor. Isso. Então, ela falou que a resposta... Ou 6, né? Verdade. Isso. 6. Por que ela acha que é 6? Porque eu acabei de falar que quando tem um coeficiente aqui próximo de uma incógnita, ele está multiplicando essa incógnita. Então, seria a mesma coisa que dizer assim, 3 vezes o K, que tem que dar 18. Aí a gente pensa assim, mas que número que eu posso multiplicar por 3 que vai virar 18? E ela já me deu a resposta aí. Então, esse número é 6, porque 3 vezes 6 é mesmo 18. Bom, isso significa que uma boa quantidade de igualdades, vocês que são adultos conseguirão resolver mentalmente, tá? Sem problema nenhum. Mas o que eu quero aqui é preparar vocês para que algum dia, aí no seu futuro, você não apenas saiba para você mesmo, mas você também consiga ensinar os outros, tá bom? E aí que entra o nosso princípio multiplicativo. Agora, tirando a dúvida aí de quem perguntou agora há pouco e disse que não entendeu a ideia do 3 estar multiplicando, vamos mostrar aqui uma coisinha, olha. Quando eu coloco assim, olha, vou escrever uma sequência assim. Eu tenho um M. Ó, um M, eu não preciso escrever o coeficiente 1 dele aqui para dizer que ele é um M. Por quê? Porque eu enxergo o M, e só de enxergar ele aqui, eu já sei que tem um M. Agora, se eu quiser colocar mais de um M, por exemplo, se eu quiser representar dois M's juntos, aí eu digo assim, é um M mais outro M. Me responda, se eu tiver um M mais outro M, isso vai me dar quantos M's? 2. 8 M. Isso, ó, 2 M's, tá vendo? Então, esse 2, aqui perto do M, está dizendo que o M foi usado 2 vezes. Então, é como se estivesse multiplicando o M por 2. Por isso que ficou 2 M's aqui, ó. Agora, se eu quisesse representar 3 M's juntos, então eu escreveria assim, um M mais outro M. Isso é 3 M's, não é? Representando aqui reduzido, ficaria o quê? Ficaria 3M. Olha, então realmente esse número 3 que está perto do meu M, indica que eu estou usando o M 3 vezes, tá? Então, por isso que ele é uma multiplicação. É 3 vezes M, é a mesma coisa que M mais M mais M. Por isso que o 3 vezes o K aqui, o 3K, é a mesma coisa que 3 vezes K. Tá certo? Quem perguntou aí, que eu não me lembro o nome de quem tinha perguntado. Beleza, então, quando uma incógnita está com um número à sua esquerda, esse número é chamado de coeficiente e ele é multiplicador da incógnita. E como é que eu vou eliminar esse coeficiente aqui próximo da minha incógnita, pessoal? É transformando ele em 1. Por quê? Se eu deixar o K sozinho, ó, é a mesma coisa que dizer que aqui tem um K. Eu não preciso colocar 1, mas ele está subentendido aqui que seria um 1. Ó. Agora, como é que eu transformo o 3 no 1? Esse é o nosso desafio. E é aí que o princípio multiplicativo entra, tá bom? Olha só aqui essa ideia. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui o número 5
E eu quero transformar esse 5 no número 1. Para isso, eu preciso multiplicar esse 5 pelo inverso dele. Pessoal, o que é o inverso? Olha, o 5 tem um denominador aqui invisível, que é o denominador 1. Ó, 5 dividido por 1 é mesmo 5. Então, eu posso representar o 5 sozinho, sem o denominador visível. Posso representar o 5 com o denominador visível, tá bom? São duas maneiras de colocar o 5. Agora, se eu quero transformar esse 5 no número 1, é só multiplicar ele pelo inverso dele. Por exemplo, quem é o inverso de 5 sobre 1? Vocês rodem essa fração aí, ó. O que era numerador vira denominador, e o que era denominador vai virar agora numerador. Isso é que é o inverso, tá bom? Então, se eu pegar o 5 e multiplicar pelo inverso dele, que no caso vai ser 1 sobre 5, olha o que vai resultar aqui para mim. Fica assim, 5 vezes 1 é 5, ó. 1 vezes 5 é 5. E o 5 aqui dividido por 5 é 1. Tá vendo aí, ó? Que eu transformei o meu 5 original que eu tinha aqui, transformei ele no 1. Como é que eu transformei ele no 1? Multiplicando ele pelo seu inverso. Tá? Então, se eu tinha um 5 que está em verde aqui, e eu quis transformar ele no 1, eu multiplico pelo inverso do 5. Esses são os segredinhos matemáticos que vale muito a pena a gente aprender. Tá? Então, quando você quer transformar um número, qualquer número, no número 1, você só multiplica ele pelo inverso. Tá? Então, vamos fazer um exemplo agora em forma de fração. Se eu tenho aqui a fração 3 quartos, olha, e eu quero transformar essa fração 3 quartos no número 1. Eu tenho que multiplicar ela agora pelo inverso dela. Olha, qual é o inverso da fração 3 quartos? É a fração 4 terços, tá vendo? Tá invertido, não tá? O que era numerador virou agora denominador. Isso aqui é o inverso. Vamos então agora multiplicar aí e ver quanto é que vai dar. No numerador eu tenho 3 vezes 4, que dá 12, certo? No denominador eu tenho 4 vezes 3, que também dá 12. Ó. E 12 dividido por 12 é 1. Pronto. Tá vendo que funciona? Então, eu já sei que funciona. Bom, então, se eu já sei que para mim pegar um número e transformar ele em 1, eu preciso multiplicar esse número original pelo seu inverso, agora fica fácil eliminar aquele coeficiente da minha incógnita K ali, ó. Vamos passar agora, sair das lembranças e voltar ali para a nossa igualdade que estamos trabalhando. Eu preciso dar uma solução para essa igualdade aqui. Então, eu quero eliminar o meu coeficiente 3. Não posso usar o princípio aditivo, porque o 3 não é uma parcela. O 3 é um coeficiente, ele está multiplicando a minha incógnita. Então, eu vou fazer o quê? Para mim poder eliminar ele, eu tenho que transformar ele em 1, para ficar a nossa incógnita sozinha. Isso ficará, então, assim, ó. Eu vou multiplicar os dois lados da nossa igualdade pelo inverso do 3. Então, vai ficar aqui, o inverso do 3 é 1 terço, tá? Então, eu vou multiplicar o 3K por 1 terço. Como eu multipliquei o lado esquerdo da igualdade por 1 terço, eu vou multiplicar também o lado direito por 1 terço. É isso que o princípio multiplicativo diz. Ele fala que eu posso multiplicar os dois lados da minha igualdade por o mesmo número, que a igualdade ainda vai permanecer valendo. Tá bom? Então, aqui, ó, multipliquei os dois lados por 1 terço. Tranquilo até aí? Me respondam aí se está dando para entender a ideia. Vamos continuar, então, aqui. Olha só. Se eu fizer a multiplicação aqui desse lado esquerdo, vai ficar o quê? Vai ficar o 1 vezes o 3, que é 3. Então, vai ficar aqui 3K, tá vendo? Aqui embaixo do 3 tem denominador 1, então fica 3 vezes 1, que também dá 3. Ó. Então, ficou 3 sobre 3, vezes o K.
Do lado direito ficou 18 vezes 1, que é 18. E no denominador vai ficar quem? Embaixo do 18 tem o denominador 1. Quando ele estiver invisível, assim, vocês coloquem ele aqui no cálculo para vocês se situarem. Vai ficar, então, 1 vezes 3, que dá também aqui 3. Olha o que nós temos agora aqui, do lado esquerdo, 3 dividido por 3. Olha que maravilha, era o que nós queríamos, ó, porque agora 3 dividido por 3 é 1. Então, fica só 1K. Maravilha. Eu não preciso colocar o 1 no coeficiente, mas ficou só o K ali sozinho. E do lado direito, eu tenho 18 dividido por 3, que eu posso dividir diretamente por 3, viu? Igual a Roseli colocou agora há pouco, né? Eu poderia simplificar esse 18 terços aqui, Roseli, eu poderia simplificar por 3, assim, ó. Por 3 aqui, por 3 aqui. Que ficaria 18 por 3 vai dar 6, e 3 por 3 vai dar 1, e depois eu vou perceber que dá para me dividir o 6 para 1, que é o próprio 6. Poderia ficar assim. Mas eu também posso ir direto, eu posso dividir o 18 para 3, que dá 6. Tá? Então, aí vocês usem aquilo que vocês acharem mais bacana para vocês. Então, 6. Ó. Pronto. Ó. Encontrei o valor da minha incógnita, usando o princípio multiplicativo. Quer dizer, eu multipliquei os dois lados da minha igualdade pelo mesmo valor, isso me permitiu encontrar o valor da minha incógnita. Meus guerreiros e guerreiras, me diga que entenderam esse procedimento aí. Me dá um feedback aí, abre o áudio aí e me fale, por favor. Sinceramente, esse daí é mais complicado. Esse aí é mais complicado mesmo. Tranquilo, foi só o primeiro exemplo. Eu garanto que antes do terceiro exemplo, vocês já vão estar feras. Jesus lhe abana. E já está abanando. E professor, Sim. esse 1 aí, ele sempre vai aparecer aí? Professor, me perdi bem no 18. Não, tranquilo. Deixa eu só falar aqui, para quem chegou agora depois, eu coloquei o link de novo da frequência aí, tá bom? Por favor, entra lá e preencha para não pegar a falta. Eu estou feliz hoje porque nós temos 30 pessoas na nossa sala. Que maravilha. Professor, Pode falar. esse 1 aí, ele sempre aparece? Sim, quando o número é inteiro, o denominador dele sempre é 1, tá? É porque a gente não tem costume de ver ele, e ele nem precisa mesmo aparecer. Eu tô colocando ele aqui para vocês enxergarem, só para justificar o nosso cálculo aqui, tá bom? Porque você pode fazer mentalmente mesmo, essa multiplicação pelo 1. Mas ele sempre vai existir aí, tá bom? Bom, vamos ver se agora, se no próximo exemplo, a gente consegue tirar as dúvidas aqui de vocês. Vamos lá. Escrevendo mais um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui 8y igual a... Vou botar aqui uma bem simples aqui, igual a 16. Olha aí. Está bem pequenininha, só tem dois termos, um do lado direito e um do lado esquerdo. Veja, o 8 está multiplicando o y, certo? Ele é o coeficiente do y. Para o y ficar isolado e sozinho, eu preciso que ele saia daí. Tá? Eu preciso que esse 8 não exista mais aqui. Por quê? Porque para minha incógnita ficar definida o valor dela, eu preciso que ela fique assim, sozinha, ó, y igual a alguma coisa. Mas quando eu coloco o y aqui, a gente pensa que é só a letra y sozinha, mas quem é que está aqui do ladinho desse y invisível? Ele é muito magrinho, ele não gosta de aparecer de modo algum. Quem é que está aqui do lado esquerdo? Quem é o coeficiente do y aqui, pessoal? Quantos y vocês estão enxergando aí? Só um. Só um, tá vendo? Então, o coeficiente dele é 1, que eu não preciso colocar, porque ele já é subentendido quando eu vejo uma letra y. Tá? Então, eu olho para cá e eu vejo um y. Então, não tem necessidade de colocar o coeficiente 1. Vocês só precisam saber que ele está aí, mas não precisa escrever ele. Legal? Bom, sendo assim,
Exatamente, Cleidimar. É uma equação do primeiro grau. As nossas igualdades aqui trabalhadas são justamente as equações do primeiro grau. Só que nos primeiros anos do ensino fundamental, a gente não costuma usar esse nome, equação do primeiro grau. Os livros, a própria BNCC, o documento curricular do Tocantins, que saiu agora quentinho, não usa esse nome, equação do primeiro grau, para os meninos até o 5º ano, que é o público mais que vocês vão trabalhar, tá bom? Então, por isso nós estamos usando o nome de igualdades, tá bem? Professor, você pode botar o link de novo da frequência? Porque apagou tudo, as mensagens que tinha no chat, no meu celular. Apagou? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui novamente. Veja se chegou aí. Chegou sim, obrigada. Valeu. Pois bem, vamos continuar aqui, então. Olha, eu tenho que eliminar esse 8 que está do lado do y aí. Como o 8 está multiplicando o y, para mim transformar ele nesse 1 que está faltando aqui, eu preciso de quê? Eu preciso multiplicar pelo inverso. Lembra que eu falei para vocês? Para transformar um número qualquer em 1, vocês multiplicam esse número pelo inverso dele. Então, quem é o inverso do 8? Quem é o inverso do 8? Me respondam aí. Seria 1/8? Ah, maravilha! Exatamente, é isso aí. O inverso do número, você roda ele que você já encontra o inverso dele, tá bom? Então tá. Eu vou então multiplicar os dois lados da minha igualdade pelo inverso daquele coeficiente que eu quero eliminar, ó, que é 1/8, tá bom? Vou fazer isso dos dois lados da nossa equação, ó. Então, eu tinha 8y, multipliquei pelo inverso dele, do lado direito eu também vou multiplicar pelo inverso dele, porque do 8, porque eu fiz essa operação do lado esquerdo, tem que fazer do lado direito também, tá bom? Vai aparecer essa fração aí, normalmente, mas isso não quer dizer que vai ficar difícil o seu cálculo. Por quê? É só você lembrar o seguinte, como é que eu multiplico fração? É o numerador de uma pelo denominador da outra, ou numerador de uma pelo numerador da outra, o denominador da primeira pelo denominador da segunda. Imagina aquele 1zinho invisível ali debaixo do 8 e debaixo do 16, ó. E aí fica fácil a multiplicação. Fica aqui, ó. 1 vezes o 8y vai dar o próprio 8y, vai ficar aqui. O 8 vezes 1 aqui vai ficar 8, ó. Do lado direito vai ficar 16 vezes 1, que é o próprio 16. E 1 vezes 8, que é o próprio 8. Até aí, tudo bem? Nessa terceira linha, tudo tranquilo para vocês? Me diga se entenderam agora, se ficou mais fácil do que no primeiro exemplo. Ok. Sim, ficou mais fácil. Tá vendo? E olha que nós nem chegamos no terceiro exemplo ainda. Beleza. Agora, olha o que tem aqui, ó. Eu tenho 8y dividido para 8, ó. Se eu tenho 8y para dividir para 8, então cada um dos 8 vai ficar com um y sozinho, não é? Ó? 8y dividido para 8 fica com um y só. E aí do lado direito ficou 16 dividido por 8, que é 2. Ó. Pronto. Chegamos ao valor que nós queríamos. A minha incógnita y equivale a 2. Não é bacana isso? Nem acredito que eu tô achando interessante. Ah, não acredito não, Rosalie. Ó, maravilha. Eu disse, vocês iam se apaixonar. Eu disse. Agora eu tô feliz. Muito bem. Gente, matemática é bom. A gente só não tinha a informação correta ainda, tá? Só não tinha... Professor, então aí o senhor só... Como que o senhor fez para chegar nesse resultado de 2 aí, que eu não entendi essa partezinha bem aqui no final, não. Beleza, vamos lá então. Quando você tem essa fração 16/8 aí, o que significa esse tracinho aqui da nossa fração? Esse tracinho aqui que eu estou colocando a linhazinha, o que ele significa aqui, ó? Significa divisão, não é? Então, quer dizer que você vai dividir o numerador, que é 16, pelo denominador, que é 8. Então,
16 dividido para 8 dá 2. É uma maneira de 2 você... vezes 8, 16. Isso. Outra maneira de você fazer isso é o procedimento que a Roseli falou bem no início, que é ir simplificando essa fração até chegar numa fração equivalente a ela. Então, por exemplo, eu sei que o 16 e o 8 são pares. Se você quiser, você pode ir simplificando por 2 ou por 4. Eu vou aqui por 4 para dar mais legenda aqui, ó. Eu posso dividir por 4 primeiro. Então, ficaria 16 por 4 vai dar 4, 8 por 4 vai dar 2. Mas eu percebo que eu posso simplificar ainda mais. Ó. O 4 pode dividir por 2, e o 2 aqui ainda pode dividir por 2 ainda. Vai dar quanto? 4 dividido por 2 é 2, e o 2 dividido por 2 vai ficar 1. E no final, você vai pensar, ó, 2 dividido para 1 é a mesma coisa que 2. Ó, então, você pode usar esse processo de ir simplificando até chegar ao final. Só que muitas vezes ele pode demorar um pouco, mas chega lá também, viu? Tranquilinho aí para quem estava com a dúvida? Sim, tranquilo. Maravilha. Ótimo. Vamos então navegar um pouquinho mais adiante, porque agora a gente vai combinar os dois princípios, tá bem? Eu vou escrever uma igualdade aqui bem bacana e vou perguntar para vocês se é tão fácil de achar o valor. Eu vou escrever assim, ó. Dois R's mais 3 é igual a, vou botar aqui, 9. Olha aí, 2R's mais 3 é igual a 9. As perguntas agora são assim, pessoal, e vocês vão abrindo o áudio aí e me respondendo. O que esse 2 está fazendo com o R? Como? Boa pergunta. Ele está multiplicando, professor. Isso, perfeito. Ele está multiplicando. Maravilha. Lição número 1 entendida. Como é que se chama esse 2? Qual é o nome matemático que nós damos para esse 2 aí? Nessa posição que ele está? Quando um número está multiplicando o outro, como é que se chama cada parte dessa multiplicação? Lembra? Alguém? Eu não me lembro. Estou pensando aqui na memória, mas eu não estou lembrando. Bacana. Vou relembrar a memória de... A pergunta aí, professor. O 2 está multiplicando o R. Então, matematicamente falando, qual é o nome dessa parte aqui que o 2 está representando, se ele está multiplicando o R? Ele tem um nomezinho que a gente costuma usar sempre para poder explicar para as pessoas como funciona. Qual é o nome dele? Qual é o nome dessa parte aí, dentro dessa multiplicação? Tá? Então, eu digo que cada um dessas partes da multiplicação, tanto o 2 quanto o R, são chamados de fatores, tá bom? Mas esse 2 aqui, que é a parte numérica, ele é chamado de coeficiente, tá bom? Ah, é mesmo. Coeficiente. Então, muitas vezes, vocês vão ver nas literaturas aí, nos livros, nos artigos que vocês forem ler, a palavra coeficiente. Então, essa ideia de coeficiente indica o quê? Aquele número que está multiplicando uma incógnita, tá? Então, é isso daí. Se vocês virem um número multiplicando uma incógnita, ele se chama coeficiente. Então, a partir de agora, quando eu falar a palavra coeficiente, vocês já vão entender que é aquele número que está multiplicando a incógnita. Combinado assim? E a letra, como é o nome? Incógnita. A letra, né? A letra é aquele que está invisível, que nós não está escondido. É a incógnita, o mistério. Tá bom? Ok, vamos então agora resolver a nossa igualdade aí. O nosso desafio é descobrir o valor dessa incógnita. Eu sei que 2 vezes ela mais 3 dá 9. Eu até arrisco a dizer que todos vocês já sabem o valor do R. Estou certo? Quanto que o R vale? 3. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6, mais 3 dá 9. Olha aí, ó.
Maria, muito bem. Perfeito o seu raciocínio, viu? Então, já sabemos que a resposta desse R aí, o valor desse R é 3. Agora, a gente vai fazer o processo matemático que vai nos possibilitar confirmar isso, tá bom? E se a Maria tiver acertado, ela vai pagar um sorvete virtual para cada um de nós. Que tal? Ai, tô tendo dinheiro, não é virtual. Muito bem. Vamos lá, então, pessoal. Olha só. Olha para os segredos aqui, como funciona bem. Se você tiver a informação certa e adequada, você vai embora. Nenhuma igualdade vai ser difícil para você. Próxima lição da noite é o seguinte. Se vocês têm uma igualdade que tem aqui, olha, eu vou marcar ela aqui. Tem uma parte que está somando, tá? Tem uma parcela. Então, esse 3 aqui para mim está somando, tá vendo? Ele é uma parcela. E você tem um coeficiente, que no caso é o 2, vocês vão eliminar primeiro sempre a parcela, tá bom? Por quê? Porque isso vai fazer ficar o procedimento mais fácil. Se você começar eliminando o coeficiente, que seria o 2, vocês vão trabalhar com números em forma de fração, e aí vai ficar mais trabalhoso para vocês. Vai chegar na resposta, sem problema nenhum, só que vocês vão andar um caminho mais longo e vai trabalhar com números na forma de fração, o que, por enquanto, eu não aconselho. Vamos primeiro andar pelo caminho mais fácil e depois a gente pode trilhar o caminho mais difícil a título de enriquecimento, tá bom? Então, nesse caso aqui, vamos eliminar essa parcela mais 3. Ora, para eliminar uma parcela que está somando, eu uso o princípio aditivo, que era da aula, aquilo que nós aprendemos na aula anterior. O princípio multiplicativo só vai ser utilizado para eliminar o coeficiente, que está ali pertinho da incógnita, tá bom? Vamos eliminar, então, essa parcela mais 3. Vamos lá, me ajuda ali, lembrando da aula passada. Se eu quero eliminar uma parcela, que é 3 positivo, pelo princípio aditivo, eu tenho que colocar quem aqui? Menos 3. Menos negativo. 3. Ah, yes! Vocês vão para o céu 3 vezes seguidas. Vamos, então, aqui, pessoal, fazer o nosso cálculo. Então, eu já tinha o 2R ali, ó, vai continuar 2Rs, o 3 continua 3, mas agora, como eu quero eliminar o mais 3, eu vou convidar aqui o menos 3 para nos ajudar. Do lado direito eu já tinha o 9, como eu acrescentei o 3 negativo do lado esquerdo, eu tenho que acrescentar também o 3 negativo do lado direito. Ficou bom assim para vocês? Sim, ficou muito bom. O 3 positivo vai ser eliminado pelo 3 negativo, porque foi para isso que eu coloquei o 3 negativo aqui. Então, sobrou do lado esquerdo apenas o 2Rs. Olha aí, 2Rs. Agora vem em seguida o igual. E do lado direito sobrou 9 menos 3, que a gente já sabe como fazer. Vai dar 6. Beleza. Olha o que temos aí agora. Agora só temos que eliminar o coeficiente 2, tá? Para o R ficar realmente isolado e sozinho. Eu não estou ouvindo direito, Cleidmar. O seu áudio aqui não ficou bom para mim. Você pode repetir o que você falou? Não, professor, não falei nada, não. Ah, tá, perdão. Então, tá. Vamos eliminar esse coeficiente 2 agora. Pessoal, para eliminar um coeficiente, como ele está multiplicando a minha incógnita, eu vou usar o princípio multiplicativo, tá vendo? O 2 está multiplicando, então eu uso o princípio multiplicativo para poder eliminar ele. Vou transformar esse 2 no número 1. Para o 2 virar 1, eu preciso multiplicar ele pelo inverso do 2. Me dá uma pista. Quem é o inverso do número 2, por favor? É 2 sobre 1, né? Não, Ou é 1 sobre 2? Isso, 1 sobre 2. Porque o 2 sobre 1 é o próprio 2, que é 2 sobre 1, né? O inverso do 2 é meio. Então, vou pegar e multiplicar o meio pelo 2Rs ali. Não vai ter dificuldade para vocês saberem qual é o número que vocês devem multiplicar, porque vocês vão olhar para o coeficiente e vão entender que é só fazer o inverso dele. Ó. Muito tranquilo, muito boa a ideia. Quero perguntar agora se toda a galera aí conseguiu entender por que nós estamos multiplicando por esse meio aí.
Tem alguém que está em dúvida ainda ou podemos avançar? Eu quero, professor, que o senhor explica de novo. Chegou um pessoal aqui em casa e me desconcentrou. Eita, você disse para esse pessoal que você está tendo aula de matemática agora? É assim, Roseli, ó, eu estou querendo eliminar esse 2 aqui, tá vendo? O 2 é o que está multiplicando a minha incógnita. Para esse 2 desaparecer daqui, tecnicamente, ficar o R sozinho, ele precisa virar 1, aquele coeficientezinho 1 que existe bem aqui antes do R, ó, que é invisível, mas a gente tem que saber que ele está lá. Então, para um número virar 1, eu multiplico pelo inverso desse número. Então, quem é o inverso do 2? É o meio, que é, você pega a fração que é 2, ó, porque eu vou botar aqui do ladinho, ó. O 2 não é a mesma coisa que 1 sobre 2, ó? Oh, que coisa feia. Não. O 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, não é? Se você girar aí o 2 sobre 1, ele vai virar meio. Por isso nós estamos multiplicando aqui por meio. Tá bom? Clareou mais um pouco? Ok. Ótimo. Então vamos multiplicar agora. Professor, se em vez de eu fizer esse 1 sobre 2 aí, eu fizer só assim, aí chegou aqui, 2R é igual a 6, eu fizesse assim, R é igual a 6 dividido para 2, estaria errado, aí é igual a 6, é igual a 3. Não estaria. Por quê? Isso que você me falou é a simplificação desse processo de multiplicação aqui. Isso. Só que eu quero que vocês aprendam o porquê que você pode pegar esse 2 e passar para lá dividindo, entendeu? Então, quando você tiver entendido esse processo, aí você pode usar essa simplificação. Isso aí é como se fosse um atalho, tá bom? Você pode usar o atalho sim, tranquilo, tá bom? Tá bom. Então, multiplicando então aqui esse meio agora pelo 2Rs, o 1 vai multiplicar o 2Rs, e eu vou ter então 2R ali, porque 1 vezes 2R é o próprio 2R. Aqui ficou só o 2 como denominador, né? Porque aqui embaixo eu vou ter aqui o denominador 1, e 2 vezes 1 vai ser 2. Do lado direito eu vou ter 6 vezes 1, que vai dar 6. E o denominador vai ser 2. Por quê? Porque aqui tem aquele 1zinho debaixo do 6, que vai multiplicar o 2 aqui, e ele vai se tornar aqui 2. Beleza. Agora, olha, eu tenho 2R dividido para 2. Ora, se eu tenho 2R para dividir para 2, vai dar um R, não é isso? Para cada um? Olha aqui, ó. Tenho 2R's para dividir para 2. Vai sobrar só um R. Por quê? Olha, 2 dividido por 2 é 1. O 1 está invisível aqui. E agora, do lado direito, ficou 6 dividido para 2, que é 3. Olha que bacana. Chegamos no valor da nossa incógnita R. Esse exemplo aqui, nós usamos os dois princípios, pessoal. Usamos o princípio aditivo, para eliminar o 3, e depois usamos o princípio multiplicativo, para eliminar o 2. Vai ter vezes que você vai precisar usar os dois combinados, às vezes mais de uma vez, tá bom? Dependendo da igualdade que vocês tiverem. Mas o fato é que esses dois princípios aí são as ferramentas mais poderosas nas suas mãos agora para resolver igualdades. Tranquilo? Ficou Tranquilo. Ficou mais ou menos claro. Beleza, beleza. Nós estamos conseguindo. Hoje vocês já me deixaram feliz de dizer que eu não achava que ia dizer que estava fácil. Olha aí, essa foi muito boa. E os rapazes da nossa turma, que eu vejo só a participação das meninas aí, os rapazes pouco falam. Me diga aí, meninos, como é que vocês estão? Não estão aí? Pensei que tinha alguns aí. Vamos fazer mais... Não tem rapaz não, né? Pelo jeito não tem rapazes aí não, só moças. Só as garotas. Essa também não, Carlinhos. Olha aí o Rafael aí. Como é que tá você, Rafael? Ó o Luiz. Tá bom, tá só dando para entender direitinho, professor. Tá, né? Bacana. Luiz, me diga aí, Luiz. Tá dando para entender também aí, Luiz?
Ó, o Alan aí, tranquilo, muito bem. Vamos continuar então. Vamos fazer mais um exemplo agora, que é um pouco mais robusto do que os dois primeiros, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. 6x mais 3 é igual a 2x menos 1. Olha aí. É uma igualdade que não é mais tão simples para resolver. Se eu perguntar para você agora, qual é o valor da nossa incógnita que torna essa igualdade verdadeira, vocês vão levar um tempinho a mais para poder encontrar a solução dela. Eu só escrevi ela aqui, eu não planejei ela, só fui escrevendo o que me veio na cabeça. Aí, se você perguntar assim para mim, professor, para o senhor é fácil encontrar esse valor dessa incógnita aí? Eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu não sou bom de pensamento, não sou bom de raciocínio lógico, não penso rápido. Se vocês quiserem que eu pense, que eu resolva alguma coisa, me dê um lápis, me dê uma caneta e um papel, que eu vou conseguir fazer para vocês, mas meu raciocínio não é rápido, então eu não consigo fazer tão rápido assim. Então, para mim, não é fácil, então vocês não fiquem pensando assim, o professor é fácil porque ele sabe matemática. Não, pessoal. Os matemáticos, eles sabem fazer os processos para encontrar os resultados, tá bom? Mas nem todos, assim como eu, têm o raciocínio rápido. Então, não se preocupe se vocês acharem, não, tá difícil para me encontrar. Eu nem tento encontrar essa resposta aí, porque eu só inventei ela aqui, então eu sei que a resposta pode ser uma fração, pode ser um número inteiro, positivo, ou pode ser o negativo. Então, eu não vou nem tentar encontrar assim, só mentalmente. Eu vou fazer o processo aqui juntamente com vocês para a gente poder tentar encontrar essa resposta, tá bom? A minha pergunta agora é a seguinte: quem é que nós devemos tentar eliminar primeiro e por quê? Tá bom? Por favor, me ajudem. Mais 3 e acho que o menos 1 também, né? Ou seja, o menor, né? O valor menor aí. Vocês lembram que a nossa ideia é deixar a incógnita bem sozinha de um lado, não é isso? Você sugeriu aqui eliminar esse mais 3. Eu vou perguntar para a Evelyn, que o nome dela está aparecendo bem aqui pertinho do seu, Mayara. Vou perguntar assim, Evelyn, você acha que a Mayara tem razão em dizer que eu posso começar aqui... Ah, tá sem microfone. Então me diz, eu posso começar eliminando esse mais 3? Sim ou não? Bota aí no chat, por favor. Beleza. Ótimo. Então tá, como ele está próximo de uma incógnita aqui, não tem nenhum problema em querer eliminar ele, tá bom? Então vamos começar por ele. Vou seguir a dica da Mayara, só para vocês verem que agora vocês vão me ensinar a fazer. Bom, se eu quero eliminar o mais 3, agora eu vou perguntar para o Alan, que está aí presente. Alan, quem é que eu devo pedir ajuda para eliminar esse mais 3 aqui? O que eu devo fazer, Alan? Alan, você está aí? Está me ouvindo? Menos 3. Aí, ó, muito bem, parabéns. Tá vendo? Vocês não precisam mais de mim, não. Vou botar... O Alan, tô só lendo meus pensamentos. Então, eu coloquei o menos 3 para eliminar aquele mais 3, tá vendo? Agora, Luiz, se eu coloquei o menos 3 do lado esquerdo, eu posso deixar só assim, Luiz? Ou tenho que fazer mais alguma coisa do lado direito? Você tem microfone hoje aí, Luiz, ou não? Pode acrescentar o mais 1, o oposto do menos 1, professor. Tá, mas por enquanto eu estou eliminando mais 3. Eu poderia colocar o mais 1 ali, mas eu vou deixar ele por processo separado, só para não ficar tendo duas coisas ao mesmo tempo, pode ser? Aham. O que eu tenho que fazer do lado direito, então, agora, Luiz? Colocar também aqui. Colocar o menos 3 também, não é isso? Exatamente. Ah, maravilha.
Pronto. Então tá. Segui o conselho aí da Maiara, com a aprovação dos meninos aí. Então, eu vou eliminar esse mais 3 com esse menos 3 do lado esquerdo, vai me sobrar apenas agora o 6x. Então, sobrou apenas o 6x do lado esquerdo. Do lado direito, eu ainda vou ter o 2x, e vou ter que fazer essa soma agora aqui, ó. 1 negativo somado com 3 negativos. Quanto é que dá isso daí? Quem pode me dizer? Menos 4. Maravilha, maravilha. Menos 4. Beleza. Agora nós chegamos em outro momento. Veja que eu já usei o princípio aditivo uma vez para eliminar o mais 3. Agora eu quero fazer outra pergunta, quero ver quem vai conseguir me responder. Quem é que eu devo agora eliminar? O 6x, o 2x ou o menos 4? Menos 4. Menos 4. Tá, então, vou marcar o menos 4 aqui e vou pedir que alguém possa comentar aí a sugestão da Cleidmar. Se esse menos 4 aqui é uma boa ideia tentar eliminar ele. A Evelyn disse que acha que deve eliminar o 2x. Eu vou, então, destacar de verdinho aqui o 2x. E eu quero a opinião de outra pessoa aí. Qual seria a melhor opção aqui no momento? Tá bom? Eliminar o 2x ou eliminar o menos 4? Quem pode confirmar para nós aqui? Eu Menos também 4. acho que é o menos 4. Tá. Então, olha só. Eu vou dar uma ideia para vocês aqui, ó. Eu vou seguir a ideia de vocês de eliminar o menos 4, para a gente ver onde a gente vai chegar, e depois vocês vão me dizer se nós conseguimos andar alguma coisa. Para eliminar esse menos 4, eu vou precisar colocar mais 4 dos dois lados, certo? Então, ficaria assim. 6x mais 4 igual a 2x menos 4 mais 4. Olha, eu vou conseguir eliminar o menos 4 daqui. O menos 4 estava junto de uma parcela que tinha x. Mas aqui, para eliminar aquele menos 4, eu fiz aparecer aqui um outro número perto de outra parcela que também tem x. Então, nesse caso, a gente não ganhou muito, porque eu tirei um valor de perto de uma incógnita, mas coloquei outro valor próximo de outra incógnita, tá vendo? A gente não caminhou. Então, qual é o meu conselho para vocês? Quando vocês estiverem numa situação dessas, que tiver incógnita dos dois lados, então tentem eliminar uma parcela que tem incógnita, porque aí vocês vão ficar bem seguros sobre aonde ela vai sobrar, e aí, se tiver número perto dela, vocês eliminam, tá bom? Então, nessa situação, o mais ideal seria eliminar essa parcela 2x aqui, ó. Tá bom? Por quê? Porque se eu eliminasse esse menos 4, que está próximo do 2x, eu vou fazer aparecer um 4 próximo do 6x, que depois eu vou ter que eliminar esse 4 de novo. Mas agora, eliminando o 2x, o que acontece? Como ele é uma parcela, aqui, ó, a parcela 2x, eu vou trazer aqui o coeficiente, a parcela menos 2x, para poder eliminar ela. Como eu vou colocar menos 2x do lado direito, eu já vou colocar aqui também menos 2x do lado esquerdo. Tá bom? Então, vai ficar aqui 2x menos 2x e o menos 4 que já estava lá. Pronto. Olha só agora. Esse 2x positivo vai eliminar o 2x negativo. Agora ficou do lado esquerdo 6x menos 2x, que fica 4x. E do lado esquerdo agora fica, do lado direito agora fica só o menos 4. Olha aí que bacana aí, olha. Eliminando essa parcela 2x, a gente conseguiu ficar só com uma parcela que contém a incógnita. Tá bom? Viram aí que eu não coloquei outro número próximo dela. Eu reduzi as parcelas aí. Então, é sábio vocês eliminarem
você tem incógnita de um lado e do outro da igualdade, elimine aquela parcela que for menor. No caso, eu tinha a parcela 6x e a parcela 2x do outro lado. 2x é menor do que 6x, então eu elimino primeiro a que for menor. Isso vai causar vantagem para vocês, tá bom? Se vocês quiserem eliminar maior também, dá para fazer, só que aí vocês vão trabalhar com o número negativo, vai ficar um pouquinho mais longo o processo, mas dá certo também. Mas o que eu estou mostrando para vocês é os caminhos mais curtos e mais tranquilos. Bom, então, só refrisando aqui essa ideia, nesse caso, eliminar o menos 4 não seria a melhor decisão, a decisão melhor seria o 2x, tá? Tranquilo assim? Ficou claro para vocês? O motivo? Não, para mim. Quem é agora que eu tenho que tentar eliminar agora? Agora só sobrou do lado esquerdo 4x, do lado direito menos 4. Só tem um número impedindo que a incógnita x fique sozinha, tá vendo? É só o 4 aqui, que é o coeficiente do x, que está impedindo de ficar sozinho. E agora, o que eu faço? Cleidmar, você entendeu aí por que eliminar o 2x era mais tranquilo do que o menos 4? Sim, entendi. Beleza. E agora, como é que eu faço para eliminar esse 4, que é o coeficiente do x? Acho que multiplica pelo inverso dele. Isso. E qual seria o inverso de 4? É 1 sobre 4. Isso. Perfeito. Olha aí, rapaz. Bom é dar aula para vocês, porque vocês são top da galáxia. Olha aí, então eu vou multiplicar por 1/4, tá vendo? Era aquilo que nós falamos no início, é só achar o inverso, e com o tempo vocês vão fazer isso com tanta naturalidade que não vai ter problema nenhum em encontrar o número que vai ter que multiplicar, tá? Então, vou multiplicar por 1/4 o lado direito e o lado esquerdo. Olha, com o tempo de prática que você estiver fazendo, você vai saber o seguinte, olha, esse 1/4 está aqui, que é para poder transformar esse 4 aqui no 1. Então, é a mesma coisa que dizer assim, olha, 4 dividido por 4 aqui vai sobrar só o 1, olha. Então, fica 1x, que eu não preciso colocar mais o 1, fica só o x. E do lado direito, ficou aqui, olha, menos 4 vezes 1 é menos 4, então o numerador vai ser menos 4, e o denominador vai ser 4. Porque tem aquele 1zinho, invisívelzinho aqui de baixo, né, do menos 4. Ó. Aí 1 vezes o 4 lá fica 4. E agora, eu tenho menos 4 para dividir para 4. Olha, vai dar menos 1, né, porque 4 dividido por 4 é 1. Um número negativo dividido por um positivo dá resultado negativo. A gente já discutiu isso em uma aula anterior. Então, aí está. A solução para a nossa incógnita aí, para a nossa igualdade, é que a incógnita vale menos 1. Bacana? Tranquilo aí para vocês? Essa conta é longa, viu, professor? Sim, verdade. É longa, mas... Essa deu uma complicadinha. Mas vocês entendem que a ideia que eu quero trazer para vocês é mostrar que não importa o tamanho da situação, mas com apenas esses dois princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, você consegue chegar onde você precisa, tá? Eu poderia fazer de um outro modo para vocês, como eu já expliquei aqui numa aula anterior, pegando atalhos. Que é a mesma ideia que um de vocês falou agora há pouco, eu não me lembro quem. Mas eu vou fazer aqui do lado, essa mesma situação aqui, eu vou fazer aqui do ladinho, para a gente poder ver como é que fica, tomando um atalho. Ficaria assim, ó, eu vou pegar essa expressão, vou fazer ela em preto aqui. Essa expressão original que estava na primeira linha, vou transcrever ela para cá, que é o 6x mais 3, igual a 2x menos 1, certo? Depois que você já entendeu esse procedimento aqui do princípio aditivo e multiplicativo,
e você não quiser mais utilizar ele, você pode usar o atalho, como já falei. Porém, para o ensino, não é interessante você começar com o atalho, por quê? Porque as crianças vão encher você de perguntas da seguinte forma. O atalho seria o seguinte: se eu tenho incógnita no primeiro termo, na primeira parte, do lado direito, e incógnita do lado direito, elas têm que ficar juntas. Então, aquela que está lá do lado direito, vem para cá, para o lado esquerdo, para se juntar com essa outra. Então, ficaria 6x, o que está positivo do lado direito, quando migra para o lado esquerdo, vem negativo, então ficaria assim, menos 2x, igual. Agora, o menos 1, que já está do lado direito, permanece com o mesmo sinal, menos 1, e esse mais 3, que vai migrar para o lado direito, vai inverter o sinal dele, que vai vir menos 3. Pronto. Isso eu fiz para juntar aqueles que são, vamos falar assim, semelhantes. Bom, aí, do lado esquerdo agora eu tenho 6x menos 2x, que é 4x. E do lado direito eu tenho menos 1 somado com menos 13, que dá menos 4. Agora, para finalizar, você diz assim, como esse 4 está multiplicando o x, ele vai transpor a igualdade e vai lá para o outro lado, vai dividir o menos 4. Ele estava multiplicando no primeiro membro, vai dividir no segundo membro. Aí, então, ficou x igual a menos 4 dividido por 4, que vai dar um x igual a menos 1. Beleza, chegamos no mesmo resultado, tá vendo? É assim que a gente aprende, né? Quando a gente está estudando. Isso. Exatamente. Só que, preste bem atenção, quando você estiver fazendo esse processo, se você não tiver mostrado aqui esses dois princípios ainda para os seus pequenos aprendizes, quando você chegar bem aqui nessa segunda linha, eles já vão cair em cima de você dizendo, professor, professora, por que esse 2x aqui estava positivo do lado direito e, de repente, ele se torna negativo aqui do lado esquerdo? Responde para mim. Alguém abre o áudio e me explica por que aquele 2x estava positivo do lado direito e passou para o lado esquerdo negativo. Professor, eu aprendi desse jeito aqui, não tem? Aí o professor dizia que era porque tinha mudado, estava no segundo membro e passou o primeiro membro. Pois é, mas a gente fica conformado, se você disser que foi só porque ele mudou de membro, para mim não justifica. Não justifica. Eu estudei uns 15 anos e aprendi desse outro jeito. Eu nunca questionei, não. Exatamente. Olha. É duas. Eu aprendi desse jeito. Beleza. Pessoal, enquanto tem 10, 20, 30 pessoas que não questionam, se tiver uma pessoa que questiona, você tem a obrigação de responder para essa uma, concorda? Sim. Beleza. Mais alguém pode? Obrigado, Maria, por suas contribuições. Mais alguém pode me explicar por que aquele 2 era positivo e passou para cá negativo? Não, né? Peguei vocês. Por isso, eu não comecei ensinando vocês aqui esse atalho aqui, que ele é mais rápido, ele é mais tranquilo, mas vai ter que fazer vocês decorarem alguns processos. Eu não quero que vocês decorem processos, eu quero que vocês aprendam como fazer. A explicação para isso, pessoal, está bem aqui do lado esquerdo, olha só. Deixa eu mostrar para vocês por que aquele 2 estava positivo e apareceu aqui negativo. Vou colocar aí preto. Olha só, eu estou circulando 2 aqui, ó, que estava positivo ali, ó. Esse 2x que estava positivo lá, ele passou para o lado esquerdo negativo aqui, ó, porque nós usamos o princípio aditivo e colocamos o 2x negativo dos dois lados, ó. Como eu coloquei o 2x negativo do lado de cá, do lado direito, ele vai eliminar o 2x, então por isso esse 2x inicial vai desaparecer daqui, porque ele vai ser eliminado pelo menos 2x. E para ele desaparecer, teve que aparecer o outro menos 2x do lado de cá, porque senão não era possível eliminar ele do lado de lá.
certo? Essa é a explicação. Só que, se você começar ensinando pelo atalho, para depois você vir mostrar o porquê que aconteceu isso, aí é 3 vezes mais trabalho para vocês. Então, é melhor você entender o porquê das coisas antes de virem as perguntas, depois, quando vierem as perguntas, você responda. Ou melhor, você nem vai ter perguntas. Por quê? Porque aqui você vai mostrar todas as etapas do processo e não vai ficar dúvida, porque você vai dizendo quem você está eliminando e por que você está eliminando. Tá bom? E aí as perguntas não vão surgir, porque você já vai estar ensinando da maneira correta. Legal? Certo. Beleza. Agora, se você fala assim, professor, eu vou ser obrigado a fazer dessa maneira aqui, por exemplo, na vida, eu estou fazendo uma prova de concurso, coisa parecida, não. Tá? Se você domina bem esse modelo aqui do atalho, tá? Então, lá na sua vida, nas coisas que você precisa fazer, você pode fazer ele tranquilo, ele é certeiro, ele também dá as respostas certas, só que você não precisa, não pode confundir nas inversões ali de sinais, de multiplicação e divisão, não pode confundir, tá bom? Mas você pode utilizar, tranquilo, vai chegar na resposta certa. Só que vocês estão se preparando para ser professores e professoras, tá certo? Então, tem que aprender da maneira correta, da maneira adequada, como a matemática é, para depois vocês não ouvirem os seus alunos dizer assim, professor, eu não aprendo matemática é difícil. Na verdade, não é que é difícil, é que a gente não teve a informação adequada no momento certo. Ei, professor. Sim. Eu queria falar aqui rapidinho. O senhor está falando aí sobre ensinar, né? Uhum. Assim, quando o senhor ensina, é bem fácil da gente entender. Agora, quando a gente vai pôr a mão na massa, tipo eu que desde criança eu tive trauma, né? Por causa dos professores de matemática que eu tive durante a minha infância, então eu tenho um certo receio com matemática. Aí, eu não vou mentir, assim, eu tenho certa dificuldade de ensinar ao meu filho matemática, porque professor é muito evoluído, assim, as questões que eles passam para o terceiro aninho deles, como é que fala? Mas é tipo raciocínio lógico, entendeu? Então é muito complicado. Às vezes eu leio lá a atividadezinha dele e fico, meu Deus, como é que é isso mesmo? Aí o professor lá vai eu bater cabeça até descobrir o resultado. Pensa, eu já estou imaginando quando eu for dar aula. Pois é. Mas veja, Raquel, por isso que nós lutamos tanto aqui na Unitins de Araguatins para ter dois períodos de matemática. Um agora no segundo, que vocês vão vendo essas ideias das matemáticas que vocês vão ter que usar até o 5º ano, e outro no 6º período, que é para vocês aprofundarem e a gente vai analisar com vocês como vocês vão ensinar isso para os meninos, tá bom? Foi uma luta, foi uma conquista para nós. E, na verdade... Pois isso é muito bom, professor, porque eu estava pensando que seria somente esse período, porque eu já estava falando, rapaz, como é que nós vamos conseguir levar esse estudo que nós estamos aprendendo agora, mais para frente, quando terminar, nós já esquecemos foi tudo, se nós não tiver aprendido. Então tem que estar mesmo lembrando aí, tem que estar tendo mais período para frente, então é muito bom. Beleza. E vocês são os primeiros privilegiados a terem isso, tá bom? Começou esse ano, essas 2 partes aqui de matemática. Eu espero estar conseguindo levar para vocês, pessoal, um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de segurança para a vida profissional de vocês, tá bom? O nosso tempo extrapolou, perdão aí por ter passado os 5 minutinhos, mas acho que foi produtiva a nossa aula hoje. O que vocês me dizem? Pois sim, para mim foi bem produtivo. Beleza. Então tá, galera, tem uma tarefa... Mim também fui. Professor, tem uma dúvida. Pode falar. Quando for uma expressão, tipo essa aí, que vinha uma fração, tipo no lugar de -1 aí, ou -1/2. Tá, não tem problema, por quê? Porque, lembra que eu falei, se você usar o procedimento correto, nada vai ser difícil para você.
Então, eu vou só fazer aqui uma pequena troca, então, para ajudar você aí nessa sua dúvida. Pessoal, deixa só... Professor Zé, Sim, como eu tenho um compromisso agora e já extrapolou, eu posso sair da sala? pode, era isso que eu ia dizer. Como agora eu vou tirar uma dúvida pontual de alguém, então, quem quiser sair da sala, assina a frequência aí. Todo mundo que está aqui na sala já assinou a frequência? Eu já. Beleza, então pode sair, fica à vontade, tá bom? Resolva a tarefa da semana que vai estar ótimo. Semana que vem a gente tira mais dúvidas de vocês, tá bom? Ok, boa noite. Ok, boa noite, foi um prazer estar com vocês hoje, viu? Professor, Sim. tá faltando quantas aulas para... Eu tenho que contar, que faz dia que eu não olho lá no calendário, acho que tem pelo menos umas 2 ainda, eu imagino. Mas eu vou olhar essa semana, tá bom? Não, tá bom. Obrigada. Valeu. Vamos lá, então, Cleidmar, olha só. Se aqui no lugar desse -1 fosse -0,5. Deixa eu colocar aqui, então, -0,5. Não vai mudar, não vai ser mais difícil, por quê? Porque você já está aprendendo da forma correta. Ó. Então, como ficaria isso aqui? Ficaria o seguinte, vamos eliminar o mais 3 do mesmo jeito, para esse 6x ficar mais sozinho. Então, ficaria assim, olha. 6x mais 3. Vou colocar o menos 3 aqui para eliminar ele, né? Aí ficaria igual a 2x menos meio menos o 3 aqui, né? Porque nós colocamos o 3 negativo do lado esquerdo, vamos colocar o 3 negativo aqui também do lado direito. Ok? Até aí, ó. Então, o que vai mudar de diferente aqui é você se lembrar como você trabalha com frações. Olha, esse mais 3 elimina o menos 3, então do lado esquerdo aqui sobrou só o 6x. Do lado direito, por enquanto, tem um 2x, que não dá para eliminar ele ainda, aí ficou aqui, ó, menos meio junto com menos 3, somado. Ora, como é que você soma meio com o 3? Como é que você faz isso? Pensa em metade. Meio é a mesma coisa que metade. Quantas metades tem no número 3? Você pensa assim, ó, 3 unidades. Se eu cortar nas metades, vai me dar 6 metades, concorda? Vou fazer aqui do ladinho para você entender. Tá? Eu tenho aqui o número 3. 3 representa 3 coisas, tá bom? Olha só. 3 coisinhas aqui. Se eu cortar ele no meio, olha, cada uma dessas 3 coisas, cortar no meio, vai dar 6 metades. Então, é a mesma coisa que isso aqui, ó, 6 metades. Ou seja, 3 é a mesma coisa que 6 metades. Aí você pode perguntar, por que eu estou fazendo na metade? É porque aqui, ó, eu tinha um 2 aqui, que era uma metade, ó. Então, eu quero fazer isso aqui, ó. É menos meio, menos 6 metades. Tá vendo? Eu transformei o 3 em fração para poder combinar com a outra. Como os denominadores são iguais, vai permanecer o 2. Aí vai sobrar aqui só agora assim, ó, menos 1 junto com menos 6, vai dar menos 7, certo? Então, fica isso aqui. Então, vai ficar 2x menos 7 meios, olha só. Então, esse menos meio somado com menos 3 vai dar menos 7 meios, que é a mesma coisa que 7 metades, tá? Agora, vamos eliminar quem? Vamos eliminar o 2x, porque ele tem x de um lado, x do outro, vamos eliminar isso aqui, ó, convidando o menos 2x agora. Então, vai ficar aqui, 6x menos 2x, coloquei logo aqui, porque eu vou ter que colocar lá do outro lado, ó, então vai ficar aqui 2x menos 2x, menos 7 meios. Vou dividir aqui esse espaço aqui. Olha, 6x menos 2x vai ficar o quê? 4x. Esse 2x aqui vai desaparecer daqui. E ficou só do lado de lá menos 7 meios. Bom, vamos finalizar agora aí. Eu tenho que eliminar quem agora? Eu tenho que eliminar ali o coeficiente 4. Deixa eu puxar ele para cá. Eliminar o coeficiente 4, que está impedindo a minha incógnita de ficar sozinha. Tá? Olha aqui, ó. Para eliminar esse coeficiente 4, eu vou multiplicar pelo inverso dele. Então, eu vou multiplicar por 1/4, que é o inverso de 4. Então, fica 1/4 vezes 4x. E do lado de cá também eu vou multiplicar por 1/4,
Olha aí só. 1/4. Bom, 1/4 aqui multiplicado por 1/4 vai dar 1x. Então, vai ficar só 1x. Aqui ficou 7 vezes 1, vai ficar menos 7. 2 vezes 4, 8. Não deu o mesmo valor ali? Eu fiz alguma coisa errada aqui. Quanto foi? Deixa eu olhar aqui quanto foi que deu o valor naquela de cima. Apaguei. Você lembra quanto que era aqui que nós tínhamos encontrado para... Foi menos 1. Menos 1, né? Menos 1. E aqui eu encontrei menos 7 sobre 8. Então, deixa eu ver aqui o que foi que eu errei aqui, pessoal. 6x mais 3. Se alguém enxergar o erro primeiro aí, me ajuda, tá bom? Ou eu errei nessa, ou eu errei na primeira lá. Vamos ver aqui. Era mais 3. Ah, tá. Perdão, não vou encontrar o mesmo valor mesmo, porque eu troquei, era menos 1, eu coloquei agora meio, né? Eu ia procurar a noite toda aqui e não ia encontrar. É verdade. Não vai dar o mesmo valor mesmo, porque eu troquei o número aqui. Era só para mostrar aqui como fazia, né? Pois tá aí. Então, seria esse processo. Quando tem fração, dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que somar frações, vai ter que multiplicar frações. Mas foi por isso que a gente fez uma aula anterior aí, mostrando para vocês como é que fazia para mexer com frações, viu? Então, tem uma atividade lá, né, que tem a fração no meio. Né? Isso. Eu coloquei ela lá justamente para isso, para vocês treinarem. Tudo bem assim, Cleidmar, para você? Deu para entender a ideia? Deu sim, obrigada. Ótimo, maravilha. Pessoal, pois então, vou parar de apresentar. Que Deus abençoe vocês. Vamos trabalhar um pouquinho e depois a gente tira as dúvidas na próxima semana, tá bom? Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.